Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. A gente estava falando sobre os desafios de aprender, do autoconhecimento, e isso vem à minha cabeça um termo justamente da campanha Janeiro Branco, que é a psicoeducação. Uhum. Isso faz parte, a gente brasileiro sabe, a gente aprendeu a lidar com o nosso psicológico? Não, claro que não. Eu falo que isso deveria ser uma matéria. A gente tem tanta disciplina nas escolas, entre aspas, que a gente usa muito pouco no futuro, né? Depois de adulto, eu acho que tinha que ser criado, sabe? Igual a gente já tem lá fora, disciplinas que trabalham a questão da felicidade, como ser feliz, como aprender a ser feliz. A gente não tem isso aqui. Então, por isso a gente lida muito mal com o nosso emocional, com as nossas emoções. A gente não aceita. Então, a gente está com raiva, a gente não aceita estar com raiva. Então, tá com raiva, faz o quê? Entende a sua raiva. Da onde que ela vem? Normalmente, ela vem de você mesmo. Eu falo que a raiva sempre é raiva de si próprio. Não é porque o Caio falou alguma coisa que eu não gostei. Muitas vezes a raiva não é a raiva do que você falou que eu não gostei. É a raiva de mim que não tive coragem de chegar para o Caio e falar: Caio, você não deveria falar assim comigo. Então a raiva não é de você, a raiva é de mim. Sim. Mas vai entender isso. Alguém precisa, como a gente falou, me explicar que é assim que funciona. Então, assim, a gente não tem essa educação psicoemocional. Isso não é praticado. As pessoas até os buscar, próprios, né, de alguma forma, seja através da terapia, seja através da yoga, da meditação, do padre, não importa. Eu acho que elas têm leitura, muitas vezes ajuda. Hoje a gente tem internet que ajuda, você encontra excelentes profissionais que têm palestras, você encontra, né, em YouTube, enfim. Eu acho que a questão é a busca. Eu acho que as pessoas ainda buscam pouco. Muitas vezes elas perdem tempo com coisas que são, entre aspas, inúteis para a vida delas, videozinhos que não acrescentam, e estão deixando aquele tempo ali que poderia estar sendo usado para uma coisa que agregaria, uma coisa que realmente pode fazer diferença na vida delas. Então, eu acho que hoje, porque tem muita gente que fala, não tenho condição de pagar uma terapia e tal, mas a gente tem muitas alternativas de autoconhecimento hoje, depois do advento da internet, então nem se fala, e eu acho que o que falta muitas vezes é buscar. Mas, naturalmente, a gente não tem. Por quê? Porque isso é passado de pai para filho, né? Quando a gente fala pai na psicologia, pai e mãe, a gente está falando da figura que criou, não necessariamente o pai e a mãe biológica. Só que muitas vezes essas pessoas também não tiveram, porque os avós também não tiveram, porque os tataravós, enfim, e a gente vai reproduzindo. Então eu costumo dizer na terapia que é interessante, falo, às vezes a pessoa está ali na minha frente, eu falo, olha, você já parou para pensar a responsabilidade, a autorresponsabilidade que você tem? Você está aqui pensando sobre você, mas isso vai refletir nas mudanças de todas as pessoas que vierem depois de você, nas próximas gerações. Quando isso cai para elas, elas falam, nossa, que incrível, eu nunca tinha pensado nisso. Falei, porque até então todo mundo vem repetindo, porque ninguém parou para fazer isso que você está fazendo. Então, mas eu não tenho de pessoas, de gerações que você está transformando como não é, menino, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Isso é maravilhoso, é impagável. Entende? Então, quando a pessoa entende isso, ela quer buscar cada vez mais, ela quer ser cada vez melhor, porque ela sabe que isso vai refletir em outras pessoas que estão ao redor. É o efeito multiplicador, né? Exatamente. Então, as pessoas, elas não sabem lidar com as emoções. Você falou da raiva e isso vem realmente de pai para filho. Raiva é ruim, felicidade é bom, gratidão é bom. As pessoas não entendem que a raiva também ela pode ser muito positiva. Sim. Quem aqui já não fez uma coisa muito incrível, muito bacana, motivada pela raiva? Eu na vida. Fala pra mim que eu não consigo fazer uma coisa. Pronto. Porque toda emoção... Aciona o estado emocional da raiva e fala, mas agora eu faço. Porque toda emoção tem o lado positivo e negativo. Claro. O lado positivo da raiva é o quê? A energia que ela te dá. Sim. Entende? Então, se alguém virar para você e falar assim, você não consegue, você não é capaz. Se você se conhece e ao invés de você se sentir derrotado, falar, nossa, Elisângela falou que eu não consigo, realmente, eu sou incapaz. Aí se você vira e fala assim, deixa que eu vou mostrar para ela. Você pega aquela raiva e transforma, eu te garanto que você vai fazer muito mais rápido, inclusive. Então,
Isso tudo parte de quê? Autoconhecimento. Autoconhecimento. A Janaína falou sobre uma questão que eu fiquei pensando. A gente é educado a aceitar certos tipos de sentimento. Sim. A alegria, o prazer, não sei o quê. E outros a gente tem como sentimentos negativos. Você acha que o fato da gente não assumir esses sentimentos em diferentes momentos da vida, eu estou com raiva, ou estou muito triste, estou me sentindo solitário, é um fator determinante para a gente não conseguir, não aprender a lidar com esses sentimentos que a gente não assume? Com certeza. Porque a gente tem que saber lidar com todos, com os positivos e com os negativos. Estou alegre, que ótimo, curta a sua alegria, celebre a alegria, celebre a vida. Estou me sentindo triste, entra em contato com o seu eu, por que eu estou triste? Aí entra esse processo meditativo. Quando a gente fala de meditação, a gente está falando de autoconhecimento. Eu falo meditação, às vezes as pessoas entendem, eu não consigo meditar, porque meditar é ficar sem pensar em nada. Não, meditar não é ficar sem pensar em nada. Meditar é pensar sobre você, suas emoções. Entre em contato com elas e descubra o que está te aborrecendo. Então, isso que você perguntou, Caio, faz todo sentido. Então, assim, a sociedade de hoje é uma sociedade que não aceita a tristeza. A gente tem que estar sempre alegre. A gente está vivendo a sociedade da felicidade. E as redes sociais estão aí para piorar isso. Porque todo mundo nas redes sociais é alegre, é feliz, é satisfeito. E isso não é uma realidade. A gente tem prova de pessoas que acabaram de tirar uma selfie, postar numa rede social e suicidou depois. Como assim? Entende? Então a gente tem que aprender a lidar com os nossos momentos de alegria, curtir, aceitar que a gente está... Porque tem gente que está tão viciado, porque as emoções viciam, está tão viciado na tristeza que a pessoa não consegue nem se permitir ser feliz. Quando ela percebe que alguma coisa está indo bem na vida dela, ela fala assim, alguma coisa ruim vai acontecer. Ela se sabota. Porque tá bom demais. Ela se sabota. Ela se sabota. Então ela cria, na realidade, uma coisa ruim. Porque ela está acostumada a viver na tristeza. Então ela tem que, olha só, tem paciente que fala assim, não, Elisângela, não é possível que eu faça isso, porque é difícil até de você aceitar. Só que, é claro, isso vem do inconsciente, isso não é uma coisa que é vista, né, cotidianamente. Aí a gente precisa entender como que esse processo funciona exatamente para poder mudar esse formato. Mas a gente não aceita, é difícil, é muito complicado. Então a gente precisa aprender a lidar com a dor, lidar com o luto. Estou de luto, acabei de terminar um relacionamento. Normalmente o que você ouve? Não, vamos sair, vamos pra night. Que isso? Não, estou de luto. Calma. Calma. Fica em casa. Tá com vontade de chorar? Chora até morrer, mas bebe água que é pra não desidratar. Exatamente. Vai chorando e vai bebendo água, e vai chorando. E arroz com lágrima ali, ó, e você tá ali e vai cair no prato. Não tem problema. E outra coisa, as pessoas às vezes falam, isso aconteceu comigo, mas eu ainda não consegui nem chorar. Nós estamos tão no automático que a gente não consegue perceber que nós temos reações fisiológicas por conta das nossas emoções. Como que a gente fica quando a gente está com raiva? A gente fica com a respiração mais forte ou a respiração mais fraca? Como é que está a gente está mais tenso ou está mais relaxado? Então a pessoa fala, não consegui chorar. Fala, vamos mudar seu estado emocional aqui então, vem cá, vamos ficar triste. Quando você fica triste, você fica como? Aí a pessoa fala, você fica mais quietinha, você fica... Aí a pessoa muda, ela consegue botar para fora. Nem isso as pessoas elas se dão conta, elas não olham para elas em hipótese alguma. É um olhar para os outros, é um querer controlar aquilo que é dos outros e sem controle nenhum de si. Sim, porque é mais fácil, né, Jana? Muito mais. É muito mais fácil olhar para você, eu falar de você, né, eu julgar você, do que olhar para dentro de mim, falar de mim, entender quais são as minhas qualidades, quais são os meus defeitos, o que eu preciso mudar ou não, entende? Então, assim, a nossa sociedade é a sociedade do Rivotril, gente. Tome, fique além, né? Não chore, não sinta emoção. Não sinta nada. Você está gostando de uma outra pessoa, né? Você se interessou por uma pessoa interessante, mas você não pode falar para ela que você gosta. Não, porque se eu falar, eu vou estar me diminuindo, me humilhando. Não. Você está expressando a sua emoção. Se o outro não aceitou o seu sentimento, aí é problema do outro, que de repente está correndo o risco de perder uma pessoa show de bola. Não é? O fato de você falar ou não para a pessoa, isso não vai mudar o sentimento que já foi criado. Sim. É igual o fato de você falar assim, não crie expectativas. Só o tempo da formação da sua frase, as expectativas já foram criadas. Não tem como. Só que o fato de você negar isso, você não olha para ela. Exatamente. Você não sabe lidar. Não tem como, a gente cria expectativa, sim.
A gente precisa aprender a lidar com a expectativa. Aí é outra história. Porque quando eu tenho um projeto, não importa seja ele de negócios, um projeto amoroso, eu crio expectativa, Claro, sim. Isso é claro. do humano, isso é natural. Agora, eu tenho que saber que existem várias possibilidades. Aquilo ali pode sair do jeito que eu imaginei, como pode ir para um outro lado, que também não significa que é ruim. Às vezes o outro lado é porque é o bom, é o que tinha que acontecer mesmo, porque a gente não sabe qual que é o rumo, né, da nossa vida. Não tem aquelas coisas que às vezes acontecem, que na hora que acontece você fica triste, você fala, poxa, não sei por que isso aconteceu. Aí você sofre. Mas depois de 1 ano, 2, 10, você fala, nossa, se aquilo não tivesse acontecido, hoje eu não estaria exatamente no ponto onde eu estou, que muitas vezes é um ponto muito melhor do que se aquele projeto anterior tivesse acontecido. Então, assim, respeito com os fatos, né, que acontecem na sua vida. Tá com dor? Chora. Tá de luto? Sofre o luto. Vive o luto. Não tem que entrar nessa, não posso sofrer, não posso chorar. Não, sofre. Não reprima os sentimentos. E quando as pessoas falam a respeito do tempo, mas até hoje, você ainda não está bem? Até hoje? Qual que é o tempo que eu preciso para me recuperar? Você talvez precise de 1 dia, você precisa de 2, de 1 mês, ela precisa de 10. Tem gente que passa uma vida inteira, não é? Principalmente se ela não busca ajuda, ela pode passar uma vida inteira. Outra coisa que às vezes eu sinto que falta respeito. Eu tenho que respeitar o tempo do outro. Amiga, você tá melhor? Tô. Vamos sair? Não tô afim. Então tá bom, se você precisar, você me liga. Eu vou aí. Em vez de querer arrancar a pessoa e vamos para os lugares, vamos ver. Não. Se você precisar de mim, eu estou aqui. Eu vou ir. Né? Então, assim, é respeitar a emoção e o momento de cada pessoa. E não reprimir o sentimento. Se gosta, vai lá, se declara, fala. Tá perdendo a oportunidade de ter um relacionamento incrível aí por conta de bobeira, de mimimi. E aí, mas aí a pessoa fica com medo, mas o que ela vai ficar pensando de mim depois? Ela vai achar que eu sou uma pessoa que se humilha, uma pessoa que está desesperada. Fala, olha, o que a pessoa vai pensar de você é problema dela. A questão é, você falou, quando você fala da sua emoção, você tira isso de dentro de você, ufa, você, sabe? Não importa qual vai ser a resposta do outro. É claro que a gente sempre espera que a resposta seja positiva. Mas ok, se não for, pelo menos eu falei e eu estou me sentindo muito bem com isso. Agora, o que a outra pessoa vai fazer com isso? Você não controla. É problema dela. Você não controla. De novo, a gente não controla. E pensa sempre nisso, né? Olha, eu recebi uma negativa. Que pena, a pessoa perdeu, ela não me conhece, sou uma pessoa interessante, sou uma pessoa legal, ela não sabe o que ela perdeu. E isso parte de quê? Nossa, mas aí você vai estar, sei lá, se enaltecendo, né? Não pode, porque a nossa sociedade também ensina. Não pode se autopromover, não pode gostar de você, não pode se sentir... Você não pode ser bom no que você faz. É diferente aquela pessoa que se acha, né, que é melhor em tudo, eu sou melhor, eu sou isso, não. Porque aquela pessoa que tem a consciência da pessoa bacana que ela é. Isso é autoestima. Simples assim. Pô, essa mesa tá cheia de pessoas bacanas. Somos ótimas, maravilhosas, maravilhosas. Empoderadas. Olha, eu só queria saber, porque a gente já está quase terminando esse bloco também, porque o tempo aqui voa, se tem alguma programação para a campanha desse ano. Olha, eu não sei, você sabe, Janaína? Não tem um site que você baixa lá tudo que você quiser participar. Né? Agora você pode falar tá assim, não falo agora. Consigo mesmo. Mas site. Com certeza, na internet. Então vamos voltar para o assunto anterior, meninas. Então tá. Para não comprometer ninguém, certo? É porque isso é uma iniciativa dos psicólogos e cada um faz um pouquinho. Tem uma vaquinha solidária que as pessoas contribuem para poder imprimir materiais. Então, é um movimento que está ganhando muita força. Né? Começou em Minas, mas já se expande para o Brasil, tem outros países também. Então, é bem legal os psicólogos aí aderir, vão se oferecer para fazer palestras, né? Reunir o pessoal para conscientizar mesmo da saúde mental, que é de extrema importância. Sim, hoje as pessoas adoecem mais da mente do que do corpo. É verdade. Elisângela, então vamos aproveitar esse minutinho restante para passar aquela mensagem ensaboada, né? Nas pessoas, do jeito que você sabe fazer, da necessidade desse cuidado com a saúde mental, de olhar para dentro, da autopiedade também. Eu acho que é mais ou menos o que a gente falou aqui, né, durante esse tempo. O autoconhecimento, ele é importante, ele é necessário. A saúde mental, quando você tem isso de uma forma muito clara, da necessidade disso para a sua vida, é praticamente impossível que você não tenha sucesso. Quando eu falo sucesso, eu não estou falando de dinheiro,
Eu não estou falando de coisas materiais, porque para mim o sucesso é você se sentir bem, é você ser feliz. E como é que eu traço esse caminho da felicidade? Conheça você. Saiba quem é você. Saiba o que você é capaz de suportar e o que você não é capaz de suportar. Tem coisas que às vezes a gente não suporta, mas a gente passa por cima em nome da sociedade, né? A gente vê isso muito em relação a peso, por exemplo. Eu recebo muitas pessoas no consultório com esse tipo de demanda, mas o que as pessoas esperam de mim? Eu tenho que ser magra, eu tenho que isso, eu tenho que ser, agora eu tenho que ser fit, agora eu tenho que ser vegana, agora eu tenho... Não, na realidade você não tem. Você vai fazer se aquilo te fizer bem. Então, assim, respeito por você. Então, e como que eu consigo esse respeito? Através do autoconhecimento. Busque. Eu acho que essa é a mensagem. Mente sã, corpo são. A gente teve o exemplo, né, que eu sempre uso, que é do Stephen Hawking, que, né, faleceu ano passado. Uhum. Gente, olha aquilo. Uma pessoa que, se você olhasse fisicamente, completamente comprometido, mas uma mente saudável, uma mente em perfeito funcionamento e produtividade. Então, assim, ele superou todas as expectativas que deram para ele, que era de pouquíssimos anos de vida, e ele viveu né, aquele tempo todo. Então, assim, por quê? Porque era uma mente saudável. Então, não adianta eu ter um corpo sarado, um corpo bonito, um corpo siliconado, se a minha mente estiver completamente dançada. Então, dica: sensual, eu brinco que sensual é a mente. Cuida da sua mente. Cuide da sua mente, que o resto vem naturalmente, inclusive a saúde física, porque as doenças psicossomáticas, elas estão aí. Então, através, né, da doença, da questão da psique, a gente adoece o corpo. Cuida da sua mente, que o seu corpo vai estar ok, você vai se achar linda, acima do peso, abaixo do peso, acima da altura, abaixo da altura, de olho verde, de olho azul, enfim, não importa. Cuide de dentro para fora. Exatamente. O que importa é sensualizar psicologicamente. Exatamente. Às vezes as pessoas falam assim, só para fechar: ah, eu tô querendo fugir, eu tô querendo ir para algum lugar porque eu não aguento. Eu falo assim: vai para dentro. Dentro de você. Esse é o lugar para onde você tem que fugir. Tá? Essa é a dica. Eu assisti o nosso programa também, é sucesso, né? Que sucesso. Felicidade é sinônimo de sucesso? Exato. Só sucesso a mesa de debates de hoje. A gente vai para mais um rápido intervalo e já voltamos.